Vamos dar então iniciar a sessão. Estão comigo aqui os nossos quatro oradores que discutirão connosco então estas componentes tão fundamentais para qualquer empresa, como a componente da digitalização e logística, que sem ela não conseguiremos exportar os nossos produtos. Comigo, aqui à minha esquerda, tenho o Dr. Gil Nadais. Como toda a gente já o conhece, não precisa de grandes apresentações, mas foi Presidente da Câmara Municipal de Águeda, onde acima de tudo desenvolveu a estratégia de promoção do território e reafirmou Águeda como a capital das duas rodas da sustentabilidade e é atualmente também Secretário-Geral da Abimota e Diretor Executivo da Bike Inove. De seguida temos connosco também Francisco Leiras. Francisco Leiras é licenciado em Engenharia de Sistemas de Informação, membro do Conselho de Administração da Systrade Software Consulting, uma das entidades que faz parte deste consórcio, com uma vasta experiência em automação de processos industriais e na implementação de tecnologias para a indústria 4.0 e essencial no desenvolvimento das soluções inovadoras da Systrade, tal como o software de integrado de gestão de produção. Temos também connosco o engenheiro Miguel Cordeiro, licenciado em Ciências da Computação pela Universidade do Porto, é diretor dos sistemas de informação da Rangel Logistic Solutions, liderando uma equipa multidisciplinar e gerindo várias operações de IT no âmbito da Rangel, em todos os mercados e geografias do grupo. É também docente convidado da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e membro do Conselho da Cionet Portugal, possuindo uma vasta experiência na liderança de equipas e que, além destas funções de várias funções, também exerceu consultoria, engenharia e quality assurance em vários setores. Por fim, o Dr. Luís Ferreira, professor associado do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, com uma licenciatura em Engenharia Mecânica pela mesma Universidade, mestrado em Investigação Operacional, Engenharia de Sistemas e Engenharia de Sistemas, além do doutoramento em Engenharia de Sistemas pelo Instituto Superior Técnico. Tem foco em gestão das operações, logística e gestão da cadeia de abastecimento, onde tem inúmeras publicações nestas áreas. Estes serão os nossos convidados então para discutirmos aqui estas questões de digitalização e logística, como é que podem estar integradas no âmbito das empresas, quais são os desafios. E eu vou começar por tocar num assunto que muitas das vezes nós ouvimos falar nas notícias e em inúmeros casos, que tem a componente, que é a componente da digitalização e de alguns temas que ouvimos sistematicamente. Tem a ver com indústria 4.0, indústria 5.0, inteligência artificial, chat GPT, robótica, inteligência industrial, não, internet das coisas, tantos tópicos de digitalização que às vezes as empresas têm dificuldade em perceber o que é que eu posso usar, como é que eu posso melhorar então os meus processos. E começo pelo Francisco a perguntar então quais são os maiores desafios enfrentados pelas empresas para integrar estas tecnologias, principalmente as PMEs, e pegando até neste assunto, arranco para um segundo, perceber quais são as estratégias que a Systrade, no âmbito até dos seus parceiros, estabelece para conseguir ultrapassar estas dificuldades. Muito bem. Antes de mais nada, agradecer aqui o convite. De facto, foram muitos esses palavrões que disse, ainda haverão muitos mais relacionados com isso, mas tentando responder às duas questões que colocou, e talvez de forma separada, porque são questões realmente diferentes. Uma tem a ver com as tendências, desafios, e outras têm a ver com quais as estratégias que podemos usar para enfrentar esses desafios. Começando pelas estratégias, portanto, isto de facto, aplicar modelos e processos em linha com o conceito da indústria 4.0 tem impactos significativos, quer do ponto de vista organizacional, quer do ponto de vista tecnológico e até mesmo social. Portanto, as empresas têm que estar preparadas para adotar estratégias de maneira a ultrapassar estas resistências, no fundo, à mudança, não é? E eu destacava, se calhar, algumas daquilo que até é a nossa experiência do dia-a-dia, enquanto implementadores de sistemas que têm muito a ver com a transição digital. Portanto, uma delas é o envolvimento das pessoas. Portanto, nós temos que envolver todos os colaboradores, não é? Portanto, os funcionários tem que ser parte da mudança e não um problema, não um obstáculo.
Portanto, isto passa por envolver o utilizador-chave nas reuniões de brainstorming, ouvi-los e, sempre que possível, inclusivamente, implementar sugestões que os funcionários vão dizendo. Portanto, isto é um aspecto muito, muito importante e muito relevante, envolver as pessoas desde o início do processo. Depois, uma outra estratégia é ter a tecnologia adequada. Portanto, nós precisamos de ferramentas, de softwares que sejam amigáveis, intuitivos, simples de usar, porque quanto melhor for a tecnologia, quanto mais adequada for a tecnologia, mais fácil é fazer este processo de transição. Depois, é preciso também ter aqui uma formação contínua, portanto, apoiar as pessoas, capacitar as pessoas, ter ações de capacitação nesses vários leques de funcionários e até mesmo ter certificados internos de formação, que é uma maneira das pessoas se sentirem ali envolvidas também naquilo que tem a ver com o processo. Depois, um outro aspecto que eu acho que é relevante nisto é ter uma comunicação simples, clara, objetiva. Não basta chegar lá e aplicar esses termos todos, esses palavrões que as pessoas se assustam, não? Tem que se explicar a todos os colaboradores o que é isto da indústria 4.0, para que é que serve, quais são os benefícios, quais são as vantagens. E isto permite desmistificar esta ideia de que aquilo é um monstro assustador que vai destruir empregos. Portanto, é preciso. Esta comunicação é importante. Portanto, isto são algumas estratégias. Estou-me a lembrar de uma outra também que é importante, que é definir métricas e premiar os colaboradores. Portanto, nós usamos isso muito nas estreias, só a título de exemplo. Nós temos sistemas que chamamos on-boards, que no fundo são televisores que colocamos em locais estratégicos das fábricas para mostrar aquilo que são os objetivos, aquilo que são as métricas versus aquilo que é o realizado. E isto permite publicar aquilo que são os resultados das pessoas. Portanto, isto é bom na medida em que toda a gente sabe se está a trabalhar acima ou abaixo do objetivo. E depois, uma das consequências disto pode ser premiar as pessoas. Portanto, isto, claro, que tem que haver contrapartidas depois no meio destas coisas, não é? Mas é um aspecto que também eu acho que é fundamental nesta área é uma estratégia interessante para motivar pessoas, para chamar as pessoas para o processo de transformação digital e, com isto, depois premiar o mérito. Pegando na primeira questão que tem a ver com os desafios ou as tendências, eu penso que neste programa, pelo menos até 2030, há uma série de tendências, desafios que são evidentes, não é? Uma delas é a inteligência artificial, o machine learning. Portanto, as empresas têm que estar preparadas para adotar ferramentas com algoritmos de IA para prever tendências, para previsões de procura, portanto, ajudar naquilo que são automatização de operações e de processos. Depois temos, por exemplo, o Big Data. O Big Data também recolher grande volume de dados para depois traçar tendências de diferentes tipos de análises dimensionais. Depois a conectividade, também um aspecto importante hoje em dia, não é? 5G, a conectividade, ter rede nos sítios, naqueles locais mais críticos e de mais difícil acesso. Depois ter plataformas colaborativas. A cibersegurança também é um aspecto importante, portanto, cibersegurança avançada. A blockchain para ter dados seguros e transparências na troca de dados, não é? Portanto, isto também as empresas têm que adotar mecanismos de garantir que os registros na sua cadeia de fornecimento são imutáveis, são seguros, haja aqui transparência. Portanto, e isto creio que são tudo tendências que vão marcar os próximos anos. Obrigado. Sim, pegando até nesse último ponto, estamos a falar na segurança dos dados, na criação de cadeias de informação que realmente são seguras. Isso liga-se muito à questão da sustentabilidade, porque nós queremos ter informação completa de realmente como é que um produto foi produzido,
qual é que foi a cadeia dele para termos a sustentabilidade, a segurança da informação que seja verdadeira quando chega ao cliente final. E aqui pegando até para o Gil, porque criar uma área ligada às duas rodas que é sustentável obriga a juntar todo um grupo de empresas que trabalham diferentes componentes, mas que também por si só precisam de estar digitalizadas, precisam de se tornar interligadas. Como é que a Abimota, como é que a Bike9 imagina que possa funcionar ali a região de Águeda, juntando estas duas grandes dimensões como a logística e a digitalização? Muito bom dia a todos, muito obrigado por esta oportunidade. Falar de digital é quase óbvio que todas as empresas neste momento têm de estar digitalizadas. E talvez não estejam ao nível que vai ser exigido no futuro. Porque, não vou falar na Big Data que vai ser necessário, mas é necessário ter a rastreabilidade do produto. Nós temos uma outra coisa que já se falou aqui hoje, na área da sustentabilidade, que é o passaporte do produto. O passaporte do produto não se faz sem a rastreabilidade. E todas as empresas vão ter de saber onde é que está e de onde é que veio cada componente e cada matéria-prima que faz parte daqueles processos. E isto vai ser a base. Antes de chegar ao Big Data, vão ter de saber que vai ser obrigatório isto. Obviamente que uma boa digitalização de uma entidade permite trazer muitos ganhos, porque depois permite saber o que é que acontece dentro da organização. Porque se estiver tudo registado, nós podemos acompanhar fluxos, saber tendências, verificar o que é que podemos fazer. Se não tivermos informação, temos aquela ferramenta maravilhosa dos portugueses que é o achismo. Eu acho que, e vamos andando ali com o achismo, que às vezes metemos os dados e o achismo saiu um bocadinho ao lado. Mas pronto, foi uma ferramenta. Por isso, eu acho que a digitalização é um imperativo e que as empresas têm de olhar para ele de frente e começar. E depois, indo aqui um bocadinho ao lado, nós nas empresas temos duas realidades. Temos, no mínimo, de colaboradores. Aqueles que, antes de aparecer a ferramenta, já estão a pedi-la e que a implementação nem é preciso implementar, quase não precisamos das empresas para ajudar a implementar, e temos aqueles que temos de empurrar até ao último minuto e dizer sempre. E depois, neste meio, há aqui todos os outros que temos de arranjar estratégias para isso. E, obviamente, que esta digitalização vai ter um impacto depois também em toda a logística, quer interna da empresa, quer externa. E a logística externa das bicicletas eu acho que é complexa, porque a bicicleta não é um objeto complexo, mas é um objeto volumoso. E quanto mais volumoso, mais espaço ocupa, mais custos acarreta. E nós estamos numa altura que temos de contar todos os custos e reduzir essa fatura. E também, obviamente, reduzir a pegada carbónica que tem, esse transporte. E, no caso concreto da logística, e existem aqui projetos que irão ser apresentados aqui, que estão muito mais vocacionados e muito mais à vontade para falar sobre a questão da logística do que eu, mas há aqui alguns aspectos que me têm preocupado no setor das bicicletas e que têm a ver com a logística e com a caixa e com o que vai dentro da caixa. Porque eu acho, ok? É o meu achismo, que temos muito material desperdiçado para embalar as bicicletas dentro das caixas. E devemos fazer aqui uma análise clara e, talvez, está cá a gente docente e de certeza, porque não reciclar ou reutilizar alguns daqueles têxteis para poder embalar a bicicleta. Porque depois poderiam dar panos para limpar a bicicleta, não é? Ou outras utilizações.
E a mesma coisa a respeito da caixa. Porquê é que não se estuda uma caixa que possa ter uma segunda utilização? Ser um banco, ser uma mesa, ser algo que pudessem fazer daquela caixa. Porque já viram o impacto que temos, que o setor tem, quando pomos uma caixa de bicicleta que tem 2 metros por 1 numa cidade, num contentor? Enchemos o contentor. E nós, obviamente que é reciclável, mas devemos procurar uma reutilização e mostrar que estamos preocupados também com que os bens possam ser reutilizados, não serviram só para uma monofunção, mas possam ter várias funções. Muito bem. Há algumas ideias bastante interessantes, mesmo para ligar aqui com a discussão com o Miguel, porque realmente a Rangel tem aqui um fator e uma ação bastante preponderante quando temos que transportar as bicicletas. Esta questão da logística, do tipo de embalagem, da otimização do processo e como é que nós interligamos estas cadeias todas, são desafios bastante complexos. Eu pergunto aqui ao Miguel como é que é gerir todo este processo, se a digitalização tem aqui um fator importante e se a logística, o que é que falta? Claro que sim, claro que sim. Olha, antes de mais, professor António Moreira, agradecer o convite à Rangel para estar aqui neste evento de hoje. Dirigir também aqui um cumprimento aos meus companheiros de painel e parabenizar a organização pela escolha do sítio, que é fantástico e é um orgulho aqui para a nossa região. Bom, para quem eventualmente não conheça tão bem a Rangel, portanto, a Rangel é um operador logístico, portanto, é uma multinacional portuguesa, fundada há 44 anos e que tem no seu portfólio de serviços todo o leque da logística, do transporte internacional, da logística contratual, do expresso internacional, da parte aduaneira. Além do país da fundação, Portugal, temos mais operações em mais 8 países, não é? Portanto, isso efetivamente lança aqui alguns desafios, não é? Portanto, esta dispersão tanto de negócios como de geográfica traz aqui alguns desafios, nomeadamente, e o primeiro é logo como é que nós conseguimos standardizar os processos, não é? Conseguimos propagar a cultura operacional e, no fim do dia, também os valores da marca, não é? Portanto, e standardizar a marca por todo este universo. Temos a questão da eficiência operacional, pronto, que na logística não é um fator diferenciador, é um fator de sobrevivência, portanto, é um fator crítico de sucesso a eficiência operacional. Temos que assegurar a eliminação de tudo o que sejam as tarefas repetitivas de baixo valor. Temos que minimizar ao máximo tudo o que seja duplicação de dados, de entrada de dados, não só pela eficiência, mas também pela probabilidade de erros que pode ocorrer. E depois também temos que ser muito ágeis a conseguir tirar informação, responder aos clientes, responder ao mercado de uma forma ágil e segura. Okay? Pronto. A Rangel tem um histórico de aposta e investimento em tecnologia, okay? Portanto, vem também já da visão do fundador e realmente uma parte da resolução, do endereçamento destes problemas passa pela digitalização dos nossos negócios. Posso dar aqui alguns exemplos. Portanto, o programa de digitalização do grupo é extenso. Posso trazer aqui alguns que estão a ser relevantes e estão a trazer assim, resultados muito interessantes. Por exemplo, todo o nosso negócio do transporte internacional aéreo e marítimo hoje é coberto por uma única plataforma global. Portanto, temos um sistema de gestão de transportes que é global a todo este negócio, em todas as geografias. Portanto, endereça desde logo a standardização dos processos. Portanto, a experiência do utilizador para o cliente é a mesma, independentemente da geografia onde esteja a operar connosco. A eficiência, naturalmente, porque principalmente nas regiões em que a Rangel está presente e consegue operar dos dois lados, portanto, há aumentos de eficiência pela automatização dos processos. Fizemos também uma forte aposta naquilo que é o self-service para o cliente, okay? Porque hoje em dia, portanto, os clientes esperam visibilidade e transparência, não é? Portanto, longe vão os tempos em que bastava levar de A para B, não é? A um preço muito competitivo. Continua a ser fundamental, também continua-se a esperar isso, mas muito mais. A isso junta-se dados em tempo real,
informação fidedigna e segura e uma experiência ao cliente, uma customer journey, uma customer experience de excelência. Não é? Portanto, isso consegue-se efetivamente com processos de digitalização. Não é? Há uma outra área que também estamos a fazer uma forte aposta, aquilo que nós chamamos de Intelligent Automation, ou automação inteligente, que é uma área que se foca a digitalizar aquilo que são processos não standard, okay? Com alguma customização para o cliente, com recurso a ferramentas e plataformas não convencionais, pronto, e entra aqui as tecnologias dos RPAs, portanto, dos robôs, a automação de processos, entra aqui as tecnologias de low-code para acelerar a entrega de soluções e, inevitavelmente, não é? Temos que falar da inteligência artificial. Estamos também a explorar use cases para endereçar através da inteligência artificial. Nós percebemos já que é uma tecnologia que traz excelentes resultados quando estamos a trabalhar grandes volumes de dados, quando os dados são não estruturados, como por exemplo linguagem natural, e pronto, e estamos também a desenvolver POCs e MVPs nessa área, não é? Por isso, em resposta, professor António, à sua pergunta portanto, sem dúvidas, não é? Portanto, nós acreditamos que passa grandemente pelo digital, pela transformação digital dos processos, dos negócios, pronto, e da organização no seu todo. Ok. Muito bem. No entanto, isto obriga sempre a tomadas de decisão. Ou seja, há sempre aqui o fator humano. Nós ainda não vivemos numa era em que está tudo automatizado. Pesa aqui realmente as decisões. E eu pergunto aqui ao professor Luís Ferreira, do ponto de vista da sua área de especialização da componente da logística, quais é que são os maiores riscos, quais são os mais fatores, o que é que a tomada de decisão pode ter aqui de impacto nestas cadeias de abastecimento logístico? Pronto, então, muito bom dia, muito obrigado pelo convite e também cumprimentar os colegas do painel. Eu penso que a transformação digital e o impacto que ela vai ter nas cadeias de abastecimento é indiscutível e, portanto, é irreversível. Portanto, não há forma de contornar isso. E temos de ter noção que a transformação digital nas cadeias de abastecimento envolve alterações no produto, nos processos, na forma como os produtos são escoados, como chegam aos clientes, na cadeia no seu todo, considerando aqui o upstream. E temos também de perceber que cada organização tem necessidades e requisitos que são diferentes. E, portanto, pensarmos que o leque de tecnologias que nós temos à disposição vão servir de igual forma para todas as organizações é uma ilusão. Não é? Portanto, nós estamos a falar, o António começou a sua intervenção a dizer, elencar um conjunto de tecnologias, tecnologias essas, cada uma delas, independentemente daquilo que o hype que possa haver em torno delas, a verdade é que elas ainda estão em estados de maturidade muito diferentes. Não é? Então, nós continuamos ouvimos falar de use cases, não é? Não estamos a falar de implementações massivas de modelos de inteligência artificial, tirando os chats GPTs e outros que tais, não é? Blockchain ainda continua a ser, digam o que disserem, ainda continua a ser muito use case, não é? Portanto, ou seja, muitas destas tecnologias, de facto, ainda estão num estado de maturidade que significa que cada uma das organizações deverá fazer uma reflexão muito profunda sobre em que processos e em que atividades é que essas tecnologias vão ser integradas. E, portanto, cada organização tem que fazer essa reflexão. Parece quase um lugar comum dizer há uma falta de estratégia, há ausência de estratégia. Não, a estratégia é determinante, não é? Cada um tem que saber para onde quer ir, cada organização, que digamos, consoante a sua posição, mais próximo do mercado, menos próximo do mercado, consoante a sua dimensão, consoante, digamos, o nível de recursos humanos que tem à sua disposição, consoante o ecossistema onde está integrado e os recursos que consegue mobilizar externamente, não é? Com os parceiros, digamos, parceiros, service providers, operadores logísticos, com instituições de ensino superior, por exemplo. Portanto, cada organização terá que fazer um caminho que é diferenciado. E, portanto, combinar soluções
que têm que ser altamente adaptadas, muitas vezes muito customizadas, com aquilo que é a maturidade de cada uma destas tecnologias, sabendo que não é uma tecnologia em só, por si só, não é? Não faz sentido falarmos em machine learning ou em inteligência artificial sem combinarmos com da Big Data, sem combinarmos com IoT, por exemplo, não é? Ou seja, portanto, isto tem que funcionar como um ecossistema. Não estamos a falar de uma tecnologia específica, em alguns casos poderemos estar a falar de coisas mais específicas, mais focadas, mais aplicadas, mas estamos tipicamente a falar de bundles, de combinações de tecnologias com maturidades diferentes, que, como é óbvio, há um hype muito grande em torno de algumas delas, não é? E, portanto, alguns destes players, como é óbvio, querem, digamos, apresentar as suas soluções e pronto, é natural que também queiram utilizar o desenvolvimento dessas soluções como uma forma de, digamos, de criar os seus próprios use cases. Portanto, eu diria que as organizações têm que ter, digamos, têm que refletir muito bem, e talvez aqui o papel das associações e outros órgãos associativos para ajudar a fazer esse caminho conjunto, não é? Porque aquilo que poderá ser uma solução, e eu tive esta discussão há algum tempo atrás com a Rangel, no âmbito da colaboração que nós estamos a ter, aquilo que são soluções que podem funcionar para algumas indústrias não é a mesma coisa se as quisermos transplantar para o setor das rodas, por exemplo, não é? Portanto, a complexidade do produto, a questão da modularidade, a questão do ciclo de vida do produto, a introdução de novos produtos, quer dizer, há aqui um conjunto de questões que são muito específicas e que devem ser refletidas, muito bem refletidas, e eu diria que talvez, e procurando responder de forma mais direta, um dos grandes desafios é os recursos são escassos e, portanto, comprometer recursos humanos e materiais em coisas que o resultado é incerto. E, portanto, acho que é importante refletir este exercício de partilha, de apresentação de casos, conhecer aplicações, de facto é importante para que as organizações possam, em cada momento, perceber quais são as áreas, quais são os processos sobre os quais vão efetivamente trabalhar. Não? E não pensar que isto é um one size fits all e que a tecnologia resolve tudo. Não, porque isso certamente não acontece. E quem não tiver talvez essa percepção, poderá estar a gastar recursos em coisas que mais tarde poderiam fazer falta, não é? E, portanto, diria que esta é talvez, acho que aqui é uma questão, quer dizer, pode parecer pouco. Eu venho de uma instituição com 730 anos, não é? Portanto, estamos habituados a estar ali há algum tempo parados, não é? Digamos, acho que há, de facto, em algumas tecnologias, a maturidade que elas têm deverá levar as empresas a pensar, ok, avanço, aguardo, espero, vejo o que é que os outros estão a fazer, porque, de facto, eu acho que o blockchain, por exemplo, é um exemplo interessante, não é? De uma tecnologia que há 4 ou 5 anos atrás prometia resolver os problemas do mundo, não é? E de facto continuamos ainda a não ver soluções reais, não é? Machine learning, fantásticos, LLMs, fantásticos, está bem, mas quando vão desenvolver um modelo específico, ele tem que ser treinado para os dados, para o dataset da organização, não é? E o custo de desenvolvimento desse dataset, digamos, não é digamos, discipiente, não é? Portanto, e perceber, eu acho que é muito essa reflexão. Ou seja, qual é os processos, quais são as tecnologias, qual é aqui a melhor combinação de processos de tecnologia, processos a escolher, parceiros e tecnologias que se adequam àquilo que é a estratégia da organização. Muito obrigado. É claramente uma reflexão que cada entidade tem que fazer. Faz todo o sentido que assim seja, porque, de acordo com o que o professor Luís falou, não há uma solução para todos. Isso é claro. À partida, o que funciona para uns depende muito da base que já está pré-instalada na empresa. Aproveito aqui para deixar uma pergunta em aberto para todos. Tendo em conta a vossa realidade e o vosso know-how, a vossa experiência, até para os membros que estão a assistir a este painel, que vêm todos de empresas e de entidades que fazem parte deste consórcio, quais é que são as tendências que vocês consideram essenciais para serem abraçadas num período
5 anos, até 2030, para que esta transição digital possa acontecer ou que a tomada de decisão possa ser melhorada? O que é que vocês imaginam, ou, trocando por palavras, fazer um bocadinho de futurologia, o que é que imaginam que serão as tendências aqui nos próximos anos? Posso então intervir eu, porque pelo que também já ouvimos aqui hoje, aqui de um lado os sistemas de informação quer-se avançar muito rapidamente com estes termos do machine learning e inteligência artificial, mas depois, como dizia o professor muito bem, a realidade não é essa, não é? Portanto, depois há estas duas velocidades, que é aquilo que se anuncia e depois aquilo que realmente acontece, não é? E isto é um facto. E no horizonte até 2030 não é muito tempo, portanto é um pequeno passo até lá. Portanto, aquilo que é a realidade hoje, aquilo que se fala hoje, eu acredito que seja aquilo que se vai continuar a falar em 2030. Faz lembrar um bocadinho, em 2000 também se falava nos marketplaces e depois passaram 20 anos e ainda se continua a falar nisso, não é? Portanto, e a inteligência artificial acho que vai continuar a falar-se, portanto vai ser uma tendência e se calhar vamos estar em 2030 vamos estar mais próximos do que aquilo que estamos hoje, não é? O machine learning é a mesma coisa. A automação e a robótica vai ser uma realidade cada vez maior, portanto, nomeadamente na logística, as empresas têm que investir nisso, continuar a investir em armazéns, em robôs, em células de paletização, em linhas automáticas de embalamento, portanto isto vai continuar a ser uma tendência, não é? Depois acho que aqui o papel das redes de comunicação também é importante, não é? Portanto, cada vez mais se fala, nós já viemos do ADSL, ou pelo menos do ADSL, agora é fibra, agora já se fala 5G, portanto acho que comunicações cada vez mais rápidas, cada vez mais seguras, aliás já não é o 5G, agora já é o Starlink, portanto não sei o que é que será em 2030, mas certamente andará à volta disto. Depois, portanto, plataformas colaborativas, eu penso que cada vez vamos ter que trabalhar mais nessa área do ecossistema em que todos os players acabam por ter ali alguma plataforma de colaboração. Portanto, acho que isto anda muito à volta destes temas. O blockchain, como dizia o professor, bem, hoje está muito ainda só na teoria, mas acho que em 2030 será alguma coisa, deverá haver mais do que o que há hoje. Portanto, e acho que é por aí, pelo menos do meu ponto de vista, essas serão as tendências. Se me permite, Força. eu adicionaria aqui uma nota já de diálogo e de provocação. Quer dizer, eu lembro-me quando há alguns anos atrás eu acompanhei essa explosão dos marketplaces e é interessante ver os milhões de euros que foram queimados no investimento dos marketplaces e que desapareceram todos. Não é? E, portanto, foi um boom, mas depois foi uma implosão brutal. Não é? De facto, a tecnologia tem estes riscos. Não é? Foram queimados milhões de euros em Portugal. Investimento, eu lembro, a PT tinha um marketplace, o banco, o BPI, a Sonai, quer dizer, todos esses players investiram milhões de euros, provavelmente até o Rangel também. Não? Portanto, foram investidos de facto milhões de euros em soluções que vinham resolver um conjunto de problemas. Eu se calhar tomaria aqui uma nota, daria uma nota. Eu acho, não quero dar a ideia que a tecnologia, com a minha intervenção, que a tecnologia não é, acho que a tecnologia é o motor para a melhoria, de facto, e para a projeção e para caminhar, digamos, para o desenvolvimento de todo tipo de soluções e cada vez mais na criação de valor. O que eu acho é que muitas vezes o que acontece, e digo isto na perspectiva de alguém que está na universidade, que é, esquecemos muitas vezes de ir aos basics. Quer dizer, ir aos basics, quer dizer, ao processo, à organização, quer dizer, de facto, à estabilidade. O Miguel, eu também me lembro de ouvir falar os meus trabalhos, eu tive a oportunidade de acompanhar, na altura, o trabalho da UMICA, para quem tem idade para se lembrar do que era a UMICA, Unidade de Missão, Inovação e Conhecimento, não é? E participar nos grupos de trabalho, na discussão, que era a interoperabilidade, não é? Quer dizer, não é? Portanto, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, discutia-se a questão da interoperabilidade, não é? E estas questões, sem estarem resolvidas,
de facto, dificultam depois a criação das soluções colaborativas, a integração, quer dizer, a colaboração. Portanto, estes problemas têm que estar resolvidos. E, de facto, sem eles, torna-se muito difícil avançar, não é? Estes senhores sabem, não é? Mais robótica, menos robótica, não é? Digamos, se a etiqueta não estiver naquela posição da paleta àquela altura, não há câmara de sistemas de leitura de vídeo que resolva o problema, não é? Ela está lá ou não está lá naquela posição, não é? E, portanto, isto é um processo. Ok, muito bem. Mantendo aqui a tradição de falharmos no tempo, também já ultrapassamos um bocado o nosso tempo limite, mas deixo aqui a oportunidade, agradecimento aos nossos membros do painel e dar a oportunidade ao público, se quiser fazer uma questão sobre o tema da digitalização e da logística, para estarem à vontade. Se não houver questões, dou aqui então por terminado e agradeço mais uma vez aos 4 por terem disponibilizado este momento para falarmos connosco. Muito obrigado e continuação. Obrigado.